Você já ouviu falar nos termos anatômicos? Um conjunto de palavras utilizadas dentro da anatomia e também na área da saúde? Esses assuntos e tudo que está relacionado aos termos anatômicos, nós vamos ver na aula de hoje. Todo estudante ou todo conhecedor da anatomia humana acaba em algum momento passando pelos termos anatômicos. Os termos anatômicos geralmente são os primeiros estudos, as primeiras lições que a gente aprende ao entrar na anatomia como uma forma de introdução. Por quê? A lógica dos termos anatômicos é ser um conjunto de palavras, de expressões, que ajudam a gente a localizar uma determinada estrutura, um determinado órgão e padronizar a linguagem, fazer com que seja uma linguagem universal e que todas as pessoas, ao ler as nossas anotações ou ao debater conosco sobre algum tipo de assunto, a gente consiga ter a mesma linha de pensamento. Nós vamos ver alguns desses termos anatômicos. E os dois primeiros que nós vamos ver é o chamado anterior e posterior. Quando nós consideramos o corpo humano inteiro, sem haver nenhum tipo de ponto de referência, todas as estruturas que estão localizadas na parte da frente do nosso corpo são estruturas anteriores. E todas as estruturas que estão localizadas na parte de trás do nosso corpo são estruturas posteriores. Por exemplo, o nosso nariz é uma estrutura que ele fica na parte da frente do nosso corpo. Então, ele é uma estrutura anterior. As nossas nádegas, os nossos glúteos, são estruturas que ficam localizadas atrás do nosso corpo. Então, eles são consideradas estruturas posteriores. Quando a gente também pode utilizar o termo anterior e posterior, quando nós estamos comparando duas coisas no nosso corpo, onde uma fica um pouco mais para frente, a outra fica um pouco mais atrás. Outro exemplo, nós temos este osso localizado aqui na região central do nosso tórax, que é o nosso osso externo. Atrás do nosso osso externo, nós temos o nosso coração. Então a gente pode dizer que o externo ele é anterior ao nosso coração, porque ele é uma estrutura que está à frente do nosso coração. Continuando nesse mesmo exemplo, a nossa coluna vertebral ela passa atrás do nosso coração, mais para trás do nosso coração. Então a gente pode dizer que a nossa coluna vertebral, em relação ao nosso coração, ela é uma estrutura posterior. Lembrando que para a gente poder usar esses termos, quando não é o corpo humano inteiro, quando é um ponto específico, nós temos que ter um ponto de referência para saber exatamente quando que as estruturas serão anteriores e quando que elas serão posteriores. Um sinônimo para anterior é o mesmo que ventral. E um sinônimo para posterior é o mesmo que dorsal. Então também pode-se aplicar o termo ventral e dorsal para as palavras anterior e posterior. Depois desses dois termos, nós vamos falar sobre superior e inferior. Talvez são duas palavras um pouco mais comuns, mais habituais do nosso dia a dia, mas dentro da anatomia, onde que a gente enquadra esses dois termos? Novamente, quando nós estamos considerando o corpo humano inteiro, nós vamos ter geralmente o ponto de referência aqui na região do nosso umbigo, da nossa cicatriz umbilical. Todas as estruturas do nosso corpo que estiverem acima do nosso umbigo serão estruturas superiores. E todas as estruturas que estiverem abaixo do nosso umbigo serão estruturas inferiores. Por exemplo, a nossa cabeça ela está acima do nível do nosso umbigo, então ela é uma estrutura superior do nosso corpo. Os nossos pés são estruturas que estão abaixo do nosso umbigo, então são inferiores. Pegando também algum exemplo específico do nosso corpo. Nós temos uma glândula localizada aqui na região do pescoço, chamada de tireoide. Abaixo da tireoide, nós temos a parte do nosso tórax, os elementos do nosso tórax. Então nós podemos dizer que o tórax ele é inferior à nossa tireoide, porque ele está abaixo dela. Continuando com a tireoide ainda como referência, o nosso queixo ele está acima do nível da nossa tireoide. Então, o nosso queixo é uma estrutura superior a ela. Lembrando que a
gente está usando, nesse exemplo, a tireoide como ponto de partida. Então, tudo que estiver acima dela é superior, tudo que estiver abaixo dela é inferior. Pode mudar essas lógicas de acordo com o nosso ponto de referência. Então, não acaba sendo uma regra geral, depende muito de qual estrutura nós estamos analisando naquele exato momento. Um sinônimo para superior é a mesma coisa que cranial. Isso, um sinônimo para inferior é a mesma coisa que caudal. Depois desses outros dois termos, nós vamos agora para termos bem mais específicos dentro da anatomia. E os dois primeiros são chamados de medial e lateral. Quando nós vamos utilizar o termo medial e lateral? Primeiro, a gente tem que ter pelo menos duas coisas para comparar uma com a outra, e nós vamos usar o medial e o lateral quando essas duas coisas que nós estamos comparando estão uma ao lado da outra, né, para poder saber quem que é medial e quem que é lateral. Por exemplo, um osso do lado de outro, uma artéria do lado de outra, uma veia do lado de outra, um músculo do lado do outro. Então, toda vez que a gente está estudando instrumentos ou elementos do nosso corpo que ficam localizados um ao lado do outro, nós vamos usar o termo medial e lateral. Qual que vai ser o ponto de referência? Imaginem que tem uma linha passando exatamente no meio do corpo de vocês, no centro do corpo de vocês, que começa na ponta da nossa cabeça, cruza exatamente o meio do nosso corpo e vai até a parte final. Essa linha nós chamamos de linha média ou linha mediana. Ela é o nosso ponto de referência para usar o medial e o lateral. Aquelas duas coisas que estão uma ao lado da outra que eu estou comparando, aquela que estiver mais próxima desta linha média, né, desse centro do corpo, vai ser uma estrutura medial. E aquela que estiver mais afastada, né, comparando as duas, estiver mais afastada do meio do corpo, ela vai ser uma estrutura denominada de lateral. Por exemplo, né, na nossa posição anatômica, nós temos dois ossos aqui na região do nosso antebraço. Nós temos a nossa ulna e nós temos o nosso rádio. Como são dois ossos, um ao lado do outro, a gente pode utilizar o termo medial e lateral para localizar melhor esses dois ossos. Na posição, então, anatômica, como a ulna está localizada nesta região, ela está mais próxima do meio do nosso corpo. E o rádio está um pouco mais afastado do meio do nosso corpo. Então, consequentemente, a ulna é um osso medial e o rádio é um osso lateral. Tá? Por exemplo, supondo que nós estamos comparando o mamilo aqui do lado direito com o ombro também do mesmo lado. Comparando o mamilo com o ombro, o que estiver mais próximo do meio do corpo é o mamilo. Então, consequentemente, ele é uma estrutura medial. E o ombro, por estar um pouco mais afastado do meio do corpo, comparado com o mamilo, ele é uma estrutura lateral. Tá? Então, usar o medial e o lateral, geralmente é quando nós estamos comparando então, coisas que estão uma ao lado da outra, aquela que estiver mais próxima do meio do corpo é medial, e aquela que estiver mais afastada do meio do corpo, ela é lateral. Tá? E o outro dos dois termos que nós temos também bastante utilizado na anatomia é o proximal e o distal. O proximal e o distal a gente não utiliza a linha média, na grande maioria das vezes ele é muito aplicado para membros, né, membros superiores e inferiores, e a gente não utiliza então a linha média, uma outra linha de pensamento. Enquanto que o medial e o lateral é quando a gente estava comparando coisas uma ao lado da outra, o proximal e o distal é quando a gente está comparando coisas que ficam uma acima da outra, né, posicionadas uma acima da outra. Então, nesse caso, quando a gente está falando de membros superiores, a gente precisa ter um ponto de referência. E o ponto de referência para o proximal e para o distal nos membros superiores é o nosso ombro, que é considerado a origem do membro superior, é onde começa o membro superior, é no nosso ombro. Então, nós chamamos ali de raiz ou de origem. Todas as estruturas que eu estiver comparando, aquela que estiver mais próxima do ombro é proximal, e aquela que estiver mais distante do ombro é distal. Por exemplo, nós estamos comparando o braço com o antebraço. Então, coisas que estão uma acima da outra.
Como não estão uma ao lado da outra, não se aplica medial e lateral. Elas estão uma acima da outra. Nesse caso, o antebraço e o braço, qual dos dois está mais próximo do meu ombro, que é a referência, é o meu braço. Então, se é ele que está mais próximo do meu ombro, ele é proximal. E, consequentemente, o meu antebraço, por estar mais distante nesta comparação, ele é distal. Tá? Trazendo esse exemplo para os membros inferiores, o ponto de referência dos membros inferiores é o quadril, é o encaixe do membro inferior. E a lógica se mantém a mesma. Os dois elementos que eu estiver comparando, que estão uma acima do outro nos membros inferiores. Aquele que estiver mais próximo do quadril, ele é proximal. O que estiver mais distante é distal. Por exemplo, nós estamos comparando a coxa com os nossos pés. Qual dos dois está mais próximo do nosso quadril? A nossa coxa ou os nossos pés? A nossa coxa. Então, ela é uma estrutura proximal. Consequentemente, os nossos pés são estruturas distais. Tá? Então, são dois outros termos que a gente utiliza bastante na nossa prática, né, dentro do estudo da nossa anatomia. Outros termos que nós utilizamos também, né, usando muito as lateralidades, os lados, né, do nosso corpo, é o homolateral e o contralateral. Tá? O que é homolateral ou contralateral? Quando eu estou comparando duas coisas do meu corpo, onde uma fica do lado direito e a outra fica do lado esquerdo, não precisa ser necessariamente a mesma parte do corpo, mas uma fica de um lado e a outra fica do lado oposto, são estruturas contrárias uma à outra, ou seja, em posições contrárias. Então, elas são estruturas contralaterais. Por exemplo, a mão direita com o ombro esquerdo. A mão direita está de um lado, o ombro esquerdo está do outro lado. A mão esquerda e o meu pé direito, ou seja, um está de um lado, o outro está do lado contrário. Então, são estruturas contralaterais. E as homolaterais são aquelas duas estruturas que eu estou comparando que estão do mesmo lado. Então, pode ser a mão direita e o ombro direito, pode ser o joelho direito e o pé direito, pode ser a perna esquerda e o braço esquerdo, ou seja, estou comparando duas coisas que estão apenas do mesmo lado, ou apenas do lado direito, ou apenas do lado esquerdo. Então, elas são homolaterais. Um outro termo que pode ser utilizado para homolaterais é ipsilaterais, que é a mesma coisa também. Agora, falando principalmente mais ali dos nossos elementos que a gente pode ter em uma ou em duas unidades dentro do nosso corpo, nós temos os elementos unilaterais ou bilaterais. O que seria uma estrutura unilateral? Seria uma estrutura que nós temos em uma unidade, apenas uma, está ou do lado direito ou apenas do lado esquerdo. Por exemplo, o nosso estômago. Nosso estômago é um só, apenas temos um estômago, ele está na sua maior parte um órgão do lado esquerdo do nosso corpo. Então ele é um órgão unilateral. O nosso fígado e a nossa vesícula biliar, também nós temos apenas esses órgãos, um fígado e uma vesícula, e eles estão na sua maior parte do lado direito. Eles também são unilaterais. Agora, por exemplo, os rins. Temos o rim direito, o rim esquerdo. Os olhos, temos o olho direito, o olho esquerdo. Os ovários, tem o direito, tem o esquerdo. Os testículos, tem o direito, tem o esquerdo. Estes elementos que nós temos em duas unidades, e um é direito e o outro é esquerdo, eles são chamados de bilaterais, porque são duas unidades de um mesmo órgão, de uma mesma parte do corpo, sendo um de um lado e o outro do lado contrário. Nós temos ainda, para finalizar a parte dos termos, os termos de profundidade, o quão profundo ou não está aquela estrutura dentro do nosso corpo. Todas aquelas estruturas que estiverem próximos da nossa pele, incluindo a nossa própria pele, nós consideramos como estruturas superficiais, né? Porque, de acordo com a profundidade, elas estão mais próximas da nossa pele ou na nossa própria pele, então são consideradas superficiais. Agora, aquela estrutura que estiver bem próxima dos ossos, incluindo os próprios ossos,
eles são estruturas profundas, eles estão em camadas mais profundas dentro do nosso corpo. Por exemplo, nós temos músculos mais superficiais, são aqueles músculos que estão logo abaixo das camadas da pele. E nós temos músculos extremamente profundos, que são localizados em camadas extremamente profundas. Então também utilizamos bastante o termo superficial e profundo. Agora que a gente falou sobre os nossos termos anatômicos e tudo que está ligado a eles, vamos fazer um momento de revisão. Nós vimos que os termos anatômicos são fundamentais para o profissional da saúde, para o estudante de anatomia, para facilitar o estudo, a localização e um conjunto de palavras utilizadas diretamente no vocabulário da anatomia. Nós temos o anterior e o posterior. Anterior são estruturas que ficam na frente, posterior são estruturas que ficam atrás. Superior e inferior. Superior são estruturas que ficam mais para cima e inferior são estruturas que ficam mais para baixo. Medial e lateral, quando eu estou comparando coisas que estão uma ao lado da outra, artérias uma ao lado da outra, ossos um ao lado do outro. Nesse caso, medial e lateral, o ponto de referência é a linha média do nosso corpo. Quem estiver mais próximo da linha média, medial. Quem estiver afastado da linha média, lateral. Proximal e distal, utilizado principalmente em membros. Para os membros superiores, o ponto de referência é o ombro, e usa-se proximal e distal quando a gente está comparando coisas que estão uma acima da outra. Tudo que estiver próximo do ombro é proximal, tudo que estiver distante do ombro, distal. Se o exemplo for para os membros inferiores, o ponto de referência é o quadril. Tudo que estiver próximo ao quadril é proximal, tudo que estiver afastado do quadril é distal. Sobre as lateralidades, sobre os lados, coisas que eu estou comparando que ocupam os dois lados do corpo, direito e esquerdo, são estruturas contralaterais, que são lados opostos. As coisas que eu estou comparando que estão do mesmo lado do meu corpo, ou só do lado esquerdo ou só do lado direito, são estruturas homolaterais. E aqueles órgãos ou partes do corpo que a gente tem em uma unidade, localizado ou do lado direito ou do lado esquerdo, são unilaterais. E aqueles órgãos ou partes do corpo que nós temos em duas unidades, sendo um direito e o outro esquerdo, são chamados de bilaterais. E sobre a profundidade, nós temos aquelas estruturas que estão mais próximas da pele, que são as estruturas superficiais. E aquelas que estiverem mais próximas dos ossos são as estruturas profundas.